Boa noite. É notícia e entrevista hoje o deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Ele é ex-presidente da Câmara dos Deputados e atualmente preside a CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Boa noite, Kenneth. Agradeço aqui a sua presença na notícia. Eu que agradeço. Deputado, o senhor está com 53 anos, nasceu em Caraguatatuba. Viveu lá durante muito tempo. Onde passou a sua infância? Não, veja, eu nasci lá, depois meu pai foi para o Paraná. Aí nós moramos no Paraná até 64. E aí cheguei em Osasco em junho de 64. Por que seu pai foi para o Paraná e depois foi para Osasco? É que meu pai tinha um irmão que era meio cigano, andava muito, e ele estava morando no litoral e convidou meu pai para ir para lá. Então meu pai foi em Caraguatatuba, que foi o período que eu nasci. E aí ele voltou para o Paraná, que lá no Paraná tocava uma beneficiadora de café. Aí ficamos lá até 64. 64 é até interessante, teve uma geada muito forte no Paraná e a lavoura de café foi muito prejudicada. E aí eu tinha um tio que morava aqui em Osasco, que servia aqui no quartel em Quitaúna, né, que era militar. E aí ele convidou meu pai para vir para Osasco. Então, ele morava no interior, no Paraná, trabalhou na lavoura lá, lembra dessa geada? Eu lembro assim bem vagamente, que eu era pequeno, tinha 5 anos mais ou menos, mas eu lembro, tenho flash aliás, depois eu guardei fisicamente uma lembrança que me acompanhou por muitos anos, que como o cafezal, quando ele seca, o pé de café, os galhos ficam como se fosse uma flecha, fica seco e forte. E eu correndo no meio do cafezal, furei o meu olho e carreguei uma manchinha no canto do olho até a minha juventude, mas depois sumiu. Depois sumiu a mancha naturalmente ali. O que fazia a sua mãe e o seu pai especificamente, qual era a profissão dele? Depois que nós viemos para Osasco, aí meu pai virou operário, trabalhou na CIMAF, uma metalúrgica de Osasco, e depois trabalhou numa outra metalúrgica chamada Braseixos, que depois eu iria trabalhar nessa empresa. E minha mãe era empregada doméstica até a metade da década de 70, a minha mãe era empregada doméstica. Então, meu pai era operário aqui, metalúrgico em Osasco, e minha mãe era doméstica. E seguiu essa carreira de metalúrgico, e por necessidade mesmo, no começo tinha que ajudar nas despesas da família, como é que era? Não, então, aí no começo, o meu primeiro emprego foi numa loja aqui em Osasco, era uma loja famosa aqui, que era a única loja de esporte, chamava o Esporte São José. As pessoas mais antigas de Osasco conhecem. Vendia material esportivo, material escolar e tal. Então, eu trabalhei nessa loja uns anos, depois meu pai estava trabalhando nessa metalúrgica chamada Braseixos e surgiu uma vaga lá e eu fui trabalhar lá. Quanto tempo ficou como Eu metalúrgico? trabalhei nessa fábrica quase 4 anos. Depois eu saí, já começo da década de 80, fui trabalhar numa metalúrgica lá em Socorro, em Santo Amaro, e depois voltei a trabalhar numa outra metalúrgica em Jandira, quando eu fui candidato a vereador em 82. Estudou até quando, deputado? Não, então aqui em Osasco eu fiz até o 2º grau, antigamente era colegial, né? Fiz toda a escola pública aqui. O atual ensino médio? Atual ensino médio, E depois eu fiz, agora bem mais recente, já adulto, eu fiz até o 4º ano de Direito. Não concluiu por quê? Concluí, primeiro porque me chateou muito que tinha uma disputa política aqui em Osasco que começou a me encher as paciências. Eu parei, porque dizia que eu ficava em Brasília, estudava em Osasco, porque eu fazia uma grade bem flexível. E depois, por conta da contingência da política. Era na época que era presidente da Câmara? Não, antes. Porque tem uma história interessante, Kennedy, que é assim, em 98 eu sofri um acidente grave no Piauí, quase perdi a vida. E aí eu tinha decidido, em 90... De carro? De carro, Fui lá fazer campanha no interior com um amigo meu e na volta o carro caiu numa ribanceira, eu fraturei a coluna, foi uma coisa grave. E aí, em 99, eu tinha decidido não ser mais candidato, por isso que eu fui estudar. Então, eu fiz 99 primeiro ano, 2000 segundo ano, 2001 terceiro ano. Quando chegou 2002, em conversa com o presidente Lula, com o presidente Zé Disseu na ocasião, eu acabei virando líder da bancada. Presidente do PT, o Zé Disseu à época. Zé Disseu à época, presidente líder da bancada do PT. Dos deputados federais em Brasília. Virei líder da bancada na Câmara Federal. Aí virei líder da bancada e não dava para conciliar com o estudo, né? Aí, depois de líder da bancada, virei presidente da Câmara. Eu falei, agora eu não posso parar, né? Agora tem que vontade continuar. De voltar para completar, não? Eu tenho vontade. Vai completar? O meu projeto na velhice é dar aula. Eu gosto muito de dar aula. Deputado, o senhor começou a militar também nos movimentos sindicais, movimentos populares, tem uma ligação com as antigas comunidades eclesiais de base, com a Igreja Católica. O que o levou à pré-militância política? Veja, tinha uma coisa interessante no final da década de 70, que era assim, eu era metalúrgico
estudava em uma escola que nós tínhamos um grupo de teatro muito grande chamado Semente, e nós começamos a participar de uma comunidade da Igreja Católica, chamada Imaculada Conceição. Então, a junção desses três polos, ou seja, metalúrgico, fazendo teatro numa escola pública e participando de uma comunidade, rapidamente levou à tomada de consciência social e política. Então, nós começamos a juntar as coisas. Então, tinha um grupo de operário que me levou para a oposição sindical metalúrgica, pastoral operária, e o grupo de teatro fazia com que a gente apresentasse na cidade, em vários municípios, uma peça que tratava de uma temática social. No teatro você atuava como que? Cenógrafo, Não, ator? era ator. Ator? Que peça aqui? Não, ainda bem que não prosperou, né? A principal peça chamava Alma Seca. Alma Seca. De quem? Era do Mariano, Benedito Mariano, que era um companheiro nosso aqui, é da lavra pessoal dele. Então, nós fazíamos teatro. E dessa junção da metalúrgica com a Igreja Católica e com a escola, nós resolvemos fundar o PT. Era 1980, nós fundamos o PT aqui na cidade de Osasco e, posteriormente, eu virei candidato. Então, foi assim. Se não fosse político, teria qual profissão? Teria seguido na de ator, não? Eu acho que não daria muito certo, viu? Mas eu tenho assim, um sentimento que qualquer profissão que eu escolhesse, que não essa de político, né, qualquer ofício melhor, teria que lidar com gente, sabe? Ou ser, sei lá, um jogador, um cantor, alguma coisa que mexesse com pessoas. Joga bem futebol, não? Bem, não. Engana? Engana. Deputado, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Tem algum hobby? Eu gosto de ler, eu jogo bolinha toda semana, eu jogo um futebolzinho, né, com os amigos, e eu faço sempre uma leitura diária, praticamente, e gosto de ouvir música. Atualmente está lendo o quê? Atualmente eu estou lendo a Poesias Completas de Manuel de Barros. Aliás, fantástica, viu? Tem cuidado da saúde, feito exercício físico, tem alguma dieta, como é que... Não, eu faço caminhada. É verdade que eu estou meio indisciplinado nos últimos meses, mas eu caminho sempre e jogo bola toda semana. Deputado, queria agora falar um pouco aí, de política com o senhor. Na última semana, a gente está vendo lá na Câmara dos Deputados uma votação muito importante, que é a votação do novo Código Florestal, né? Os ambientalistas dizem que o relator do texto, o Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, fez um relatório muito pró-ruralista. O Aldo diz que não, diz que fez um relatório equilibrado e que está tentando tirar da ilegalidade milhares de pequenos agricultores. O governo, pela atitude que teve de obstruir lá a votação, parece que tende a concordar mais com os ambientalistas, que não está satisfeito com o relatório do Aldo, e há ali um ponto importante que a gente vai detalhar, que é o ponto das áreas de preservação permanente, né? Que são as áreas mais frágeis ali, topos de morro, margens dos rios e tal. Mas antes de entrar no detalhe dessa polêmica que está travando o relatório, o senhor não acha que, no geral, esse novo Código Florestal, ele está com uma cara mais ruralista do que ambientalista? Não acho. Não acho porque é o seguinte, para você compreender a agricultura do Brasil e mesmo a geografia do Brasil, você tem que ter uma visão ampla, né? Porque se você for analisar a agricultura do Brasil só do ponto de vista do Paraná, por exemplo, Santa Catarina, a quantidade de pequenos proprietários lá é muito grande, diferentemente de Goiás, Mato Grosso do Sul, que lá nós temos grandes propriedades. O Brasil conseguiu inventar uma coisa interessante, que foi uma convivência harmônica e positiva entre grandes extensões rurais, grandes latifúndios produtivos e pequena produção, que tem sido fundamental para a nossa economia. O presidente Lula, nos seus 8 anos, conseguiu multiplicar por 10 praticamente o orçamento da agricultura familiar no país, deu uma certa estruturada nisso, né? Então, para você fazer um código florestal que atenda toda a realidade brasileira, você tem que conhecer o Brasil. E do meu ponto de vista, o deputado Aldo Rebelo conhece o Brasil e ele peregrinou pelo Brasil todo, fez um relatório bastante positivo para o momento que nós vivemos. Mas o governo interrompeu a votação, não quis votar o relatório dele. Não, mas praticamente 90% do relatório, Kennedy, tem concordância entre o governo e o deputado Aldo Rebelo. Nós temos diferença num pedaço do relatório dele, que é isso que nós vamos resolver. Mas o relatório, eu acho que é um relatório positivo para o país. Então, aí entrando no detalhe, nessa questão das áreas de preservação permanente, o governo quer ter o direito de poder... Permita só fazer uma observação preliminar, que é a seguinte. Agora, claro que o Brasil, em razão da sua posição no mundo, ele tem que fazer um tratamento para a sua agricultura e para o seu meio ambiente que seja contemporâneo a essa relação. Então, a presidenta Dilma, daqui um ano praticamente, vai abrir
talvez a conferência mais importante do período recente, do próximo período, aqui no Brasil, que é a Conferência Mundial sobre Ambiente. A Rio+20, que é Rio+20. a ECO 92, 20 anos depois. Então, 20 anos depois da Rio 92, que foi um dos acontecimentos mais importantes no mundo para o meio ambiente. Então, veja, nós temos que conciliar também isso. E os nossos produtos têm uma cara boa fora do Brasil. A nossa soja é boa, a nossa carne com o boi no pasto é positiva. Então, nós temos que fazer essa conciliação e a presidenta Dilma está preocupada também com isso. Pois é, justamente pelo medo do dano à imagem internacional dela, que o governo atuou nessa semana para impedir a votação. O Cândido Vacarezza, que é líder do governo e é do seu partido, do PT, deu uma declaração na quinta-feira muito clara, dizendo, olha, não tem mais data para votar esse Código Florestal, ou seja, acho que está esfriando um pouco, porque na visão do próprio governo, deputado do seu partido, o líder Paulo Teixeira, acha que está desequilibrado para o lado dos ruralistas. Mas vamos descer ali aos detalhes. Na questão da área de preservação permanente, o governo quer o quê? Quer ter o poder de, por decreto, dizer quais culturas podem ser cultivadas, ser plantadas ali, ocorrer no topo do morro, na margem de um rio. Tem uma emenda do deputado ACM Neto, do Democratas da Bahia, que acha que isso tem que ficar a cargo dos estados, quer liberar isso para os estados. Não é importante que haja um disciplinamento da parte do governo federal, porque pode? Porque deixar para os estados, aí vai ser a farra do boi, não? Eu estou de acordo com o governo nesse ponto, então nós não temos diferença. E o próprio deputado Aldo Rebelo tem simpatia pela posição do governo. Aí já tem uma diferença a mais do que isso, que é o seguinte, já tem uma parte dos ruralistas que estão de acordo com o decreto nas mãos do governo federal. Sim. Mas qual que é a diferença então agora? Entre a aprovação da lei e a publicação do decreto vai ter um prazo, certo? Sim. O que os ruralistas querem é que esse prazo seja praticamente de 1 ano, que não dá para, de fato, 1 ano é demasiado, porque permite que o cara saia desmatando por aí. Então não dá. Então o que a gente está tentando ver? Se há, primeiro, um prazo entre a aprovação da lei e o decreto, que a gente possa combinar, tá certo? Entre o governo e os ruralistas para aprovar. Mas o governo vai ter voto para poder bancar a decisão de que o decreto dele é que vai fixar as culturas, porque o que gente do seu partido diz é que, indo a voto no plenário, uma emenda de um deputado da bancada ruralista vai conseguir ter maioria para quebrar essa posição do governo. Mas nós estamos tentando fazer um acordo exatamente para não precisar votar, para não precisar aferir. Mas mesmo que tenha que aferir, a minha impressão é que uma parte do pessoal que trabalha no campo, dos ruralistas, tem sensibilidade para isso também. Então não é um bloco. É que tem gente no PT, Kennedy, que quer discutir, que quer discursar somente para o PT. Nós hoje governamos o Brasil, então nós temos que, evidentemente, atender toda a nossa base petista, mas nós temos que falar para o Brasil. Muitas pessoas do PT estão preocupadas com concessões que, na visão dessas pessoas, já foram excessivas, né? Vamos falar, por exemplo, o governo estava se fixando em permitir anistia para quem desmatou, além da reserva legal, apenas para pequenos proprietários até 4 módulos e agricultores familiares e cooperativados. Né? A reserva legal é o quê? É a porção de mata nativa que você tem que preservar na sua propriedade. Isso muda de região para região no Brasil. Na Mata Atlântica é 20%, no Cerrado é 35% da propriedade, na Amazônia é 80%. O governo estava muito firme nesse ponto, dizendo, eu vou permitir só para agricultor familiar, porque tem uma lei que disciplina o que é agricultura familiar, e vou permitir para os cooperativados. Na última semana, para tentar um acordo com os ruralistas, permitiu para todos os pequenos agricultores ou para todas as propriedades até 4 módulos, que também varia de acordo, o tamanho varia de acordo com a região do Brasil. Isso não é um sinal ruim, deputado, e não é transmitir um sinal de que é incompatível que o pequeno produtor conviva bem com o meio ambiente? Não um sinal assim, olha, é impossível que a agricultura familiar respeite o meio ambiente. Não, mas eu acho que nós estamos preocupados com o meio ambiente. O relatório do deputado Aldo, insisto nisso, tem mais de 90% de concordância com o governo. Tá certo? Esta parte é uma parte que olha para o futuro. Ou seja, você vai preservar daqui para frente e vai recuperar uma parte significativa. Nós estamos falando de mata ciliar, que essa reserva a mata ciliar é aquela mata na beiradinha do rio. Sim. O pequeno proprietário, em grande medida, ele deixa uma partezinha. Os grandes é que deram uma devastada boa para chegar bem na beiradinha do rio, plantando alguma coisa. Nós vamos recuperar isso. Eu acho que há à disposição dos agricultores do Brasil, ou seja pequeno ou grande,
se incorporar uma nova visão, que o mais importante é de hoje para frente, daqui para frente, né? Porque nós só estamos fazendo esse debate por iniciativa do nosso próprio governo, senão continuaria desmatando, ou seja, a multa, a punição, o impedimento do crédito, tudo isso fez com que nós olhássemos para a realidade brasileira para tentar. O senhor não acha que esse projeto vai ser engavetado, não? Não tem como. Não tem como. Não tem como. O que eu partilho da ideia de que eu já avisava, modesta parte, eu já avisava que não dava para votar essa semana, porque tudo que é ambiente é muito quente, Kennedy, isso. As pessoas perdem um pouco a razão. Estava muito irracional o debate, é verdade. Muito irracional o debate. Então, as pessoas falando coisas, você vê, o deputado Aldo Rebelo perdeu a paciência com a Marina. E depois se arrependeu. A Marina ficou agressiva, que não é perfil da Marina ser agressiva e não é perfil do Aldo ser agressivo. Então, é irracionalidade. Então, abaixar, acalmar e agora a gente vai buscar o ponto comum que interessa ao Brasil. E agora, deputado, as coisas no Senado podem ficar ainda piores. A gente acha que não pode piorar e pode piorar mais, porque o relator no Senado vai ser o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, do PMDB. E ele já está dizendo que ele não concorda com um punhado de coisas do Aldo Rebelo, não é porque ele acha que está ruralista, não, é porque ele acha que está muito ambientalista o relatório. Então, vai ter outra batalha no Senado. Mas eu vou pedir licença para o senhor um minutinho para fazer um intervalo. A notícia volta daqui a pouco com o João Paulo Cunha.